Topo histórico no dólar, estamos nas máximas históricas da moeda mais forte do mundo em relação ao nosso real, né? Chegou a bater aqui, ó, 5,92, né? Chegou a bater 5,95 no mercado futuro. Momento de muita relevância, principalmente com o novo pacote de corte aí de gastos anunciados aí pelo Haddad e várias medidas fiscais. Nesse vídeo vamos entender quais foram as medidas que o Haddad anunciou, como é que elas impactam o nosso Brasil, o nosso bolso e o que fazer daqui para frente com a sua carteira de investimentos. Olha, só para contextualizar que é muito importante, nós temos aí recorde atrás de recorde, tanto de arrecadação quanto de gastos, né, de despesas do governo, e isso acaba assustando muitos investidores, principalmente os institucionais estrangeiros. E por que isso acontece? Porque quando o governo gasta muito, mesmo que ele está arrecadando muito, e mesmo que ele não está conseguindo pagar suas contas, ele geralmente vai precisar cobrar mais impostos, então fica ruim de investir aqui, e também ele vai provavelmente ter que lidar com um problema profundo de inflação. E quando a inflação aqui no Brasil, né, atinge o real, isso faz com que o real se desvalorize frente ao dólar. E para o investidor institucional, que é grande, tem muita grana, o dólar é o que importa de verdade. Então, se a moeda no país onde ele está investindo, ela vai se desvalorizar frente ao dólar, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. É mais importante que governo, do que boas empresas, pagadoras de dividendos, do que qualquer coisa. Então isso é o que o mercado acaba olhando mais. E com esse nosso histórico recente aqui, né, de política, de governo, não só do Lula, tá? Isso era na época já do Bolsonaro, um pouco menos, mas também acontecia. A gente vê aí que o Brasil enfrenta essas crises políticas e fiscais aos olhos do internacional, tá? Do gringo. Isso é bem importante falar, porque sem que o gringo compre o Brasil de novo, o dólar nunca vai cair de verdade e as coisas nunca vão baixar de preço aí na sua cidade, tá? E aí gera notícias como essa, né? Poxa, Morgan Stanley rebaixando aqui nossas ações no Brasil, estando peso negativo em relação aos riscos fiscais. Isso aqui já tem um tempinho, mas vários bancos tiveram a mesma atitude, né? De realmente rebaixar o Brasil no sentido de acaba sendo um pouco mais arriscado do que eles gostam, né? Do que deveria ser, né? Um país emergente tem alguns riscos a mais do que um país muito desenvolvido. E aí esses grandes bancos eles acabam sabendo tomar riscos, tá? Beleza, mas e o pacote anunciado aí do Haddad, né? O que foi falado, o que foi dito, mas não falado, né? Que talvez algumas pessoas não perceberam, e o que a gente pode considerar daqui para frente que vai acontecer, né? E a gente tem que trabalhar com as possibilidades. A primeira coisa que não foi falado, né? Mas ficou dito e entendido é que essa medida ela chegou, mas ela chegou tarde, ela chegou atrasada. Então parece que ele tinha prometido isso já faz um tempo, o mercado já estava cobrando faz meses, né? Meses. E aí agora eles anunciaram, né, depois de 3 semanas, mas isso aqui, enfim, vai ser dividido em várias fases e várias etapas. Então, a primeira mensagem muito clara que ficou é o seguinte: o governo sabia de um problema fiscal profundo, que já vem aí de vários anos, o governo foi complacente com essa situação, ele não arrumou a casa instantaneamente, o governo começou a criar promessas de que ia arrumar, passou um tempo e agora ele vem com um pacote, ok, que ele é bom, mas é muito insuficiente. Já vamos entender na prática, tá? Então serão aí 70 bilhões de reais em 2 anos. É um pouco diferente do que o mercado estava querendo. O mercado queria 70 bi agora, ao vivo, né? E de imediato, mais do que, né? Mais do que justo. Quem paga o imposto maior é o mercado. E aí, beleza, ele acabou anunciando aí um montão de coisas junto, né? Eu acho que acabou ficando um pouco confuso, principalmente para o público em geral. Não sei se foi tão interessante assim, tá? Eles aqui, ó, anunciou, né, salário mínimo limitado aqui, o crescimento de 2,5% acima da inflação, abono salarial, programas sociais, né, vai ter um pente fino para evitar fraudes. Isso aqui não deveria nem ser anunciado, isso aqui deveria ser normal, deveria ser regra. Morte ficta, aqui a questão de quem é expulso do exército. Assim, legal, mas quantas pessoas são expulsas do exército, né? O problema do Brasil acho que não é esse. Beleza, aposentadoria dos militares, justo. Docentes de pensão, taranana, beleza. Agora, aqui embaixo, né, o que importa são essas 3 aqui, tá? Essas 3 são as únicas que importam. Primeiro que o benefício fiscal aqui, em caso de déficit primário, ele fica proibido de ser criado ou aqui ampliado, prorrogado, alguns benefícios tributários. Isso aqui é bem relevante porque geralmente o Brasil está lidando bastante com déficit primário. Tá? Então, muitos desses benefícios aqui agora podem não acontecer mais. Isso aqui é bem importante porque o Brasil não tem um histórico muito bom de superávit primário nem secundário. Beleza. Agora, o mais importante são esses 2 aqui. Esses 2 aqui são bem relevantes, que não estava bem na programação. Já havia uma certa expectativa do mercado, não é surpresa para ninguém. Mas,
Ficou aqui isento para quem recebe até 5 mil reais por mês de imposto de renda. Isso é uma coisa muito boa para quem ganha até essa faixa. Ótimo, excelente, então está pagando menos imposto. Mas acaba, né, tirando de um bolso e colocando em outro, né? Então, quem é o super rico, né, que aumenta impostos aqui para quem ganha mais de 50 mil reais, acaba pagando essa conta, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal com um case prático, se eu não me engano, acho que é da Noruega ou da Finlândia, faz um tempinho já, de quando os chamados super ricos foram taxados a mais. Só que assim, eram os super ricos, assim, muito super ricos, era tipo bilionário pra cima, tá? Quem ganha 50 mil reais hoje no Brasil é muito dinheiro, né? É uma pessoa com toda certeza rica, mas assim, entre as faixas de super ricos, 50 mil reais por mês tá muito longe de ser um super rico. Cara, super rico é quem ganha bilhões por mês, milhões por mês, entendeu? Então aqui a gente já tá meio que banalizando os impostos pros ricos. Daqui a pouco os 50 mil vão virar 30 mil, depois 20 mil e depois vão virar tipo 15 mil. Só que 15 mil daqui a 10 anos, pela inflação, já não vai valer nada. Ou seja, essa medida aqui do imposto de renda, lá na prática, daqui a pouco, já não vai mais existir. Ninguém mais vai ganhar 5 mil reais por mês. Porque 5 mil reais por mês acaba não sendo nada. Um outro ponto é que essas medidas contra os super ricos, né, quem ganha mais de 50 mil por mês, acaba assustando um pouco o investidor estrangeiro. De novo, o institucional ele não quer colocar o dinheiro dele aonde ele vai ser cobrado imposto, vai ter que ficar pagando imposto. Ele vai simplesmente tirar o dinheiro de lá. É isso que aconteceu no case prático lá da Noruega. Vou deixar o vídeo aqui no card para vocês assistirem no detalhe. E quando o gringo não gosta de um país por causa das questões fiscais e tributárias, ele tira o dinheiro do país, tirou o dinheiro do país, faz com que o dólar suba. E agora eu quero saber de você. Fala para mim, comenta aí se você acha que o dólar vai chegar primeiro em 6,50 ou primeiro em 5,50. Até o final do vídeo eu vou te dar uma reflexão sobre essa pergunta que talvez vai mudar sua cabeça em relação ao mercado. Olha, alguns profissionais acabaram comentando um pouco sobre essa mudança toda aí do pacote fiscal. Então a questão aqui do imposto de renda aqui até 5 mil reais, ele não deve enfrentar problemas porque é muito popular, né? O próprio Haddad ele falou durante o comunicado dele que é cumprindo uma promessa de campanha. Então, realmente é um ato teórico popular. Isso aqui dificilmente vai cair, tá, beleza, tá tudo certo. E assim, aquela faixa lá dos 50 mil reais, para quem recebe esse valor, também provavelmente vai passar, tá? Só para a gente ter noção, a isenção desse imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, ele pode chegar a custar aqui, ó, por exemplo, 45, 46 bilhões de reais aqui ao governo, vamos dizer assim, né? Ele deixa de receber esse orçamento. E aí, o que o Haddad diz é que aquela compensação, por outro lado, de quem recebe mais de 50 mil, vai compensar isso. Na prática, você deveria desconfiar. Eu acho que talvez não dê conta, tá? Talvez não dê conta. Qual que é o problema se não der conta, se realmente não compensar, né? O governo vai ter que tirar esse dinheiro, né? Recuperar esse dinheiro de imposto de algum outro lugar. Ou cortar gastos de fato. É uma coisa que eu acho que ninguém considera isso de verdade. Acho que hoje em dia nenhum profissional eu acho que considera que o governo vai cortar gastos de verdade. O que ele faz geralmente é anunciar algumas coisas, né, dar uma fatiada ali médio e longo prazo, e aí o jogo vai mudando, as coisas vão surgindo, surgem novos impostos e acaba ficando tudo a mesma coisa. É isso que o pessoal acaba estimando mais. Assim, existe meta fiscal para 2024 e 2025 de ser déficit zero, igualar receitas e despesas, mas assim, isso aqui é muito improvável, a gente já está aqui no final do ano, não vai acontecer, né? Acho que é muito otimista quem acha que em 2024 a gente ainda vai conseguir isso. Tomara que sim, mas é bem improvável. E olha só, é bem isso aqui, ó, a preocupação dos analistas é as medidas anunciadas para os próximos 2 anos sejam atropeladas por uma renúncia fiscal que vai adiante no tempo. E por que isso é preocupante? Não é que é possível, é que é o acostumado, geralmente acontece isso, né? Esse é o normal no Brasil, entendeu? Por isso que o pessoal acaba ficando tão assustado. E aí a gente sempre volta para aquela questão, né? A relação dívida sobre o PIB, né? Porque isso aqui só vai melhorar quando fizer lá o superávit primário, entendeu? Do que, né, está sendo feito. Então, entra de novo aquela questão daquela regrinha, né? Se não tem, né, o superávit primário, ou no caso tem déficit, fica proibida a criação aqui desses benefícios tributários. E quando a gente vai avaliar aqui só o dólar mesmo, um pouco mais no detalhe, a gente percebe que ele vem de uma alta muito expressiva já faz um tempinho. Então a gente percebe que
Ele teve aí as suas oscilações, né? Bateu o topo histórico ontem, beleza? Mas se a gente for considerar aqui em 2024, né, da mínima até a máxima de agora, esse negócio subiu 24, 25% praticamente, tá? Então é uma valorização muito grande para uma moeda que, em relação ao real, a gente perdeu 1/4 do nosso poder aqui de real frente ao dólar foi perdido esse ano. Isso é muita coisa. Muito por causa, né, alimentado por, né, pelo nosso problema fiscal. Claro que o dólar ele se valorizou em relação a todo mundo, mas tiveram moedas que conseguiram, né, performar muito melhor do que o real ao longo desse ano, tá? Várias, inclusive de países emergentes. É importante também a gente avaliar sempre os contratos de dólar futuro, tá? Não aqueles à vista direto do Google, porque aquela métrica está um pouco distorcida às vezes. Eu acabo olhando um pouco mais o mercado futuro, porque ele tem vencimento mensal, ele acaba sendo bem parelho com o spot, né? Com o do dia a dia. Muda um pouquinho, mas ele é bem parelho. Quando a gente olha aqui a sazonalidade do dólar, a gente percebe que nos últimos 5 anos, aqui desde 2019, ele fecha aqui na maioria dos anos de forma positiva, né? Fechou aqui 22, 23 com quedas, né, de 7, 10%, ok, mas nos outros anos ele realmente estava muito bem na foto, né? Acabou subindo forte. Mas o dólar é influenciado por muitos fatores, né? O déficit fiscal aqui é só um deles. Então, em cada ano aqui alguma coisa influenciou. Qual que é o meu ponto e a minha visão sobre tudo isso, tá? E aí acho que aqui vale aquela reflexão do início do vídeo. Quando a gente se pergunta, né, nesse exato momento, você acha que o dólar vai, né, primeiro para 6,50 ou para 5,50, né? Cara, 6,50 é uma alta de 10%, tá? 5,50 é uma queda de 7%, mais ou menos. Beleza. Por que eu digo isso? Porque a gente muitas vezes não pode só olhar para um ativo ou para uma moeda e achar que ela tá barata ou que ela tá cara. É importante você tentar relativizar um pouco esses ativos, tá? Senão a gente fica muito naquela emoção, pô, tá no topo histórico, pô, vai romper ali, vai, né, vai muito longe, vai muito embora. Pode ser que vá, pessoal, pode ser que vá para 6,50. Mas, diferente do que acho que todo mundo tá falando, eu vejo hoje o dólar sendo muito mais provável dele ir a 5,50 do que a 6,50 nos próximos 6 meses. Se você está investindo com um horizonte de 20, 30 anos em dólar, cara, é difícil a gente achar que o real vai performar melhor, tá? É difícil. Mas se você está pensando aí um pouco mais no curto, médio prazo, ou se você então já tem muitos ativos dolarizados, tá pensando em rotacionar a carteira, botar um dinheiro no bolso, talvez possa ser um momento interessante para você vender seus ativos dolarizados. Não é vender dólar, não é isso que eu estou falando, tá? É simplesmente olhando para o dólar, sabendo que ele está no seu topo histórico. Topos históricos, historicamente, são os piores lugares para você comprar. E aí você pode muitas vezes, né, botar aí fazer um giro na sua carteira, que é uma coisa muito saudável. E claro, depois, quando o dólar corrigir, se é que ele vai corrigir, você de novo recompra essa posição e mantém ali o seu balanceamento planejado. Isso é bem importante falar. Senão a gente acha que simplesmente tem que comprar um ativo que é dolarizado ou comprar o próprio dólar e achar que ele vai subir para sempre ou que o dólar vai segurar a sua carteira em todos os momentos. E não é bem assim. O dólar ele é excelente, eu gosto muito dos ativos dolarizados, mas a gente não pode ter paixão por ativos nem por políticos, hein? Então, acaba valendo mais a pena você ter uma carteira muito bem estruturada, que tem dólar, tem real, tem cripto, tem diversos ativos de diversas classes, renda fixa, renda variável, bem balanceado e diversificado, porque daí quando essas estilingadas acontecem, alguma parte da sua carteira vai se valorizar. E é o momento de você botar dinheiro no bolso e recomprar aquela que está com oportunidades. Lógico que você tem que saber, né, escolher as oportunidades, estar bem posicionado, saber os percentuais de cada classe de ativos no momento do ciclo econômico que a gente está vivendo. E aí, ao longo do tempo, sua carteira vai performar e você vai sobreviver no mercado. Se você sabe fazer tudo isso, ótimo. Se você não sabe, eu ofereço as minhas carteiras recomendadas para fazer isso tudo para você e ficar muito mais fácil, dependendo, claro, do seu perfil de risco. Sempre tem conservador, moderado, agressivo, também os objetivos, né? Crescimento ou renda passiva. Se você quer saber mais sobre isso, tem um QR Code aqui na tela, tem um link na bio, me chama que eu vou te mostrar mais. Olha, e esse aqui é o DXY, né? A cesta de moedas do dólar contra as várias principais moedas do mundo. A gente percebe que ao longo desse ano, que é 2024, ele também teve bastante oscilação. Tá? Ele chegou aqui a cair em frente às outras moedas, mas agora ele está bem em alta. Isso aqui se deve muito mais à questão das eleições americanas, macroeconomia, guerras em geral, petróleo, essas coisas.
não tanto ao Brasil, tá? Porque o Brasil acho que nem entra nessa cesta. Mas o ponto todo é que o dólar realmente se valorizou aqui durante 2024. Teve uma pernadona de alta frente a todas as moedas do mundo, não apenas a nossa questão fiscal. Então, se essas medidas do governo conseguem deixar o mercado, né, a situação frente ao mercado, tá? Igual, precisa ficar igual, tá? Melhorar não vai melhorar, na minha opinião, tá? A gente não vai ver o governo cortando impostos para todos. A gente não vai ver o governo, por exemplo, diminuindo gastos à torta e à direita de verdade, assim, realmente cortando gastos. Não vai, a gente não vai ver isso. O cara que tá achando isso tem todo o direito de achar isso, mas eu acho que é um pouco otimista demais. Eu acabo olhando, eu sou uma pessoa muito crítica, tá? Eu acabo olhando sempre para as piores possibilidades para estar um pouco mais ciente e lidar com elas. Não é que eu vou estar protegido sempre, tá? Mas eu pelo menos estou ciente delas. Então, se o governo conseguir deixar a situação fiscal pelo menos igual tá agora, igual assim, segurar, assim, vamos segurar a situação pelo menos e não piorar, não ficar gastando ainda mais, não gerar uma inflação absurda de 6, 7% ao ano, que é uma coisa que já tem inclusive gente precificando, mas eu acho que é muito pessimismo daí. Então, se isso tudo acontecer, é muito natural que o dólar, ao longo do tempo, frente ao mundo, tá? Tô olhando aqui, ó, DXY, corrija um pouquinho, tá? E isso pode trazer para nós uma correção aqui no Brasil também, tá? Então, de novo, para quem quer investir olhando assim mais médio prazo, assim curto, médio prazo, e tem uma carteira que já contém todos esses ativos, pode ser interessante você rotacionar agora, né? Toda vez que um ativo bate no seu preço de topo histórico, geralmente é um lugar melhor para você vender do que você comprar. Por quê? Porque ele nunca antes chegou naquela região. Ou seja, probabilidade histórica, né, passado, não quer dizer que ele vai se repetir, mas historicamente falando, o mercado não quis comprar aqueles preços tantas vezes assim, tá? Ainda mais falando de moedas fiduciárias. Não estou falando de Bitcoin, cripto, que é outra pegada, tá? Estou falando aqui mais de moeda fiduciária e também algumas ações, dá para considerar esse conceito, tá? Então acaba sendo mais interessante você vender do que você comprar. Lembra, né? Pensa comigo. Quem compra topo histórico geralmente ganha mais dinheiro do que quem vende topo histórico. Aí você faz a sua reflexão, dependendo do ativo, né? Claro, mas geralmente a pessoa que vende os topos acaba ganhando mais, tá? E claro, né, para você sair vendendo tudo, você precisa rebalancear, né? Voltar aos percentuais que você definiu da sua carteira. Isso é mais importante do que acertar qual que é a próxima movimentação. Tá? Por isso que a carteira ela tem todos os ativos de todas as classes e aí você vai negociando dessa forma. Ah, mas e se o dólar for para 6,50 e o Anthony estiver errado? Poxa, eu posso estar errado. Isso não é impossível, né? Mas aí, aquela parcela que você vendeu, que foi só uma partezinha para compensar os percentuais, ela não vai te incomodar, porque você vai ficar comprado no restante daquele percentual dolarizado e você vai surfar alta também, entendeu? Então o objetivo é estar posicionado em qualquer movimentação, tá? Você está posicionado em todas elas, não importa muito se ele vai subir ou se ele vai cair. É lógico que com o passar do tempo você vai ajustando os percentuais e assim tendo uma carteira de sucesso. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.